dia a todos. Que você venha ter, né, um domingo abençoado e uma semana abençoada, né, em todas as áreas da sua vida. Deixar um versículo aqui na palavra de Deus, logo após estaremos continuando, né, o segundo dia do ensinamento, conhecendo a Deus pessoalmente. Né, ontem, né, devido à correria, né, não deu para fazer a segunda parte, né, mas hoje, no domingo, estaremos falando, né, do segundo princípio do estudo que estamos fazendo, conhecendo a Deus pessoalmente. Lê um versículo da palavra de Deus aqui, livro de Provérbios, capítulo 26, o versículo 12. Vês uma pessoa sábia aos seus próprios olhos? Certamente há mais esperança para o tolo do que para esta pessoa. Então aqui está falando da pessoa, né, no linguagem de hoje, das pessoas que se acham, né, se acham melhores do que todo mundo, uma pessoa que é sábia, né, aos seus próprios olhos, né, aquelas pessoas que dizem consigo, eu sou melhor, eu sei mais, né, do que todo mundo, né. Então a palavra de Deus ensina que nós não devemos julgar, né, ou exaltar, né, a nós mesmos, né, em maneira alguma. Né. A palavra chega a falar, né, o que temos nós que não temos recebido, né, ou o que temos nós a não ser que Deus nos deu. Né. Então, se temos alguma sabedoria, né, se temos algo nesta vida, foi Deus que nos deu, foi Deus que nos capacitou. Vês uma pessoa sábia a seus próprios olhos? Certamente há mais esperança para um tolo do que para esta pessoa. Então está aí a palavra de Deus. Continuando o ensinamento, né, da palavra, né, sábado passado, né, o tema, né, foi, né, Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Né? Lemos no livro de São João, capítulo 3, versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje, né, o segundo, né, a segunda passagem, né, desse estudo, né, o tema é Deus, o homem está separado de Deus, por isso não pode conhecer nem experimentar os planos de Deus para a sua vida. Né? Então é o segundo tema, né, é desse ensinamento. Né? Aqui falando que o homem está separado de Deus por causa do pecado. Né? E por isso não pode conhecer nem experimentar, né, o amor de Deus. Vamos ler no livro de Isaías, no capítulo 59, né, na palavra de Deus. Você que tem sua Bíblia aí, né, coloca no pause, né, e pega sua Bíblia, né, para nós ler junto, né, a palavra de Deus. Salmo de confissão e penitência. Não. Isaías 59 na palavra de Deus. Não. O braço forte do Senhor não está encolhido para que não possa alcançar-vos com a salvação. Nem o seu ouvido está tampado para que não possa ouvir. No entanto, as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E vossos pecados nublam e escondem de vós a face do Senhor. Por isso, Ele não nos dará ouvido. Então está aí a palavra de Deus. Não. O braço forte do Senhor não está encolhido para que não possa alcançar-vos com a salvação. E a palavra de Deus diz que Deus quer que todos os homens, né, cheguem ao conhecimento da verdade. A palavra de Deus fala, né, Jesus deu essa ordem para os discípulos e hoje nessa ordem passa
para nós, portanto, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Né? O povo tem o costume de falar, né, que todos são filhos de Deus, né, mas diante da palavra de Deus não é verdade. Né? A pessoa passa a ser filho de Deus quando ele começa a obedecer os mandamentos do Senhor nosso Deus. Né? Tirando disso, né, aquelas pessoas que não obedecem os mandamentos de Deus, eles são apenas criaturas de Deus. Né? Mas quando passamos a obedecer a vontade de Deus, quando passamos a obedecer, né, os mandamentos de Deus, passamos a ser filho de Deus. Por isso Jesus Cristo, ele disse, deixou essa ordem antes da sua subida para o céu, né, ele que, né, morreu e ressuscitou, né, no terceiro dia, esteve aqui nesta terra, no espaço de 40 dias, 40 noites, pregando a palavra de Deus, né, curando os enfermos, anunciando assim a salvação, né, e antes dele subir para o céu novamente, né, depois da sua ressurreição, ele deixou esta ordem para os discípulos e para nós também, portanto, ide pregar o evangelho a toda criatura. Né, e quem crer, né, a criatura, né, não é uma criancinha, né, que é batizada, que ela não sabe de nada, mas fala que quem crê, né, o evangelho é pregado à pessoa depois de adulto, depois que ele, né, já entende as coisas. Né, então, quem crer, né, e assim então ele decidir ser batizado, né, ele será salvo. Mas quem não crê será condenado. Né, então, aqui a palavra falando, né, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa alcançar-vos com a salvação. Nem o seu ouvido está tampado para que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades que fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Né? O pecado faz divisão entre nós, né, e o Senhor nosso Deus. Né? É necessário, né, arrepender-vos do nosso pecado. João Batista chegou a falar, quando ele pegava a palavra de Deus, né, ali à margem do rio Jordão, né, ele chegou a falar, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Né? É necessário arrepender dos nossos pecados, né, e ali, né, converter diante de Deus de todo o nosso coração, para que a salvação possa chegar, né, até a nós, né, através, né, da morte de Jesus Cristo, né, que morreu, né, ali na cruz do Calvário, né, como lemos no sábado passado, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, estamos aqui para te falar, né, através do Espírito Santo de Deus, que Deus tem, né, um plano de salvação para, né, sua vida. Né? Temos, né, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Né? O nosso corpo vai, né, para a sepultura, o nosso espírito de vida, né, volta para Deus, porque saímos de Deus, né, a nossa vida estava com Deus, saímos de Deus e estamos, né, neste corpo, e a nossa alma, né, ela fica então, depois da nossa morte, aguardando o dia do juízo final. Né, livro de Apocalipse, né, chega a falar, né, João, que foi arrebatado numa visão, né, que era servo do Senhor, né, ele fala que viu um grande trono branco, né, e da presença do que estava sentado sobre o trono, qual era o Senhor Jesus Cristo, desapareceu o céu e também a terra, né, e ficou somente aquele trono ali no ar. E aí, desculpe. E a palavra fala que os mortos foram julgados,
cada um segundo as suas obras. Né? Então, tudo que nós fazemos está diante de Deus. Né? Todos os nossos pecados que cometemos e ali não arrependemos, está ali diante do Senhor nosso Deus. Né? A palavra chega a falar, né, que ainda que os nossos pecados seja vermelho como escarlate, está escrito no livro de Isaías, depois que nós aceitamos Jesus como nosso advogado, né, ele torna branco como a neve, diz a palavra de Deus. Né? Temos um advogado diante de Deus. Né? Pedro chegou a falar, né, o apóstolo São Pedro, né, filhinho, se alguém pecar, né, depois que nós aceitamos o Senhor Jesus, né, ele passa a ser o nosso advogado. Se alguém pecar, temos um advogado diante de Deus, o qual é Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Né? Então a mão do Senhor não está encolhida. Todos vão ser julgados, né, segundo as suas obras, né, como estamos falando agora há pouco. Né? E todos vão ser julgados pelas suas obras, né? E aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, né, ele será lançado, né, no lago de fogo, que é o inferno, e sofrerá para todo sempre. Né, a alma daquela pessoa que o nome dela não está escrito, né, no livro da vida. Né, então é necessário, né, confessarmos os nossos pecados diante de Deus. Né, há uma divisão, né, entre o homem, né, pecador, e Deus, né, que é, né, ali o pecado, né, como está escrito aqui. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados nublam e escondem de vós a face do Senhor. Por isso, ele não dará ouvido. Né? Então, Deus, né, ele quer te ouvir, né, ele quer te, né, abençoar, né, mas ele quer te salvar a sua alma, mas é necessário, né, você, né, aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. É necessário você confessar os seus pecados ao Senhor Jesus, né, e passar a ter uma vida nova diante de Deus. A palavra fala que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, e todas as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Né? Aquele que está em Cristo Jesus, né? Ele é uma nova criatura. Ele nasceu de novo. Né? Ele nasceu, né, novamente. Né? Ele morreu para o mundo, morreu, né, para as coisas que ele fazia, né, quando ele estava no mundo. Ele morreu para as coisas do mundo. Ele passou a ser, né, ali inimigo do mundo, não fazer as coisas que o mundo faz. Ele passou a ser, né, então, amigo de Deus, né, amigo de Jesus Cristo. Então está aí a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus continue falando melhor em cada coração. Né? Então, nesse segundo dia desse ensinamento, né, que o tema, o homem está separado de Deus, por isso não pode conhecer nem experimentar o amor de Deus na sua vida. Né? Então, né, que você possa decidir, né, obedecer a palavra do Senhor nosso Deus, que você possa procurar, né, ali uma igreja, né, e procurar